livro Reunião da Paz, capítulo 13, 1947. Naves abatidas, destroços e tripulações capturadas. Desobedeceram ordens para não influenciarem os governos e, por isso, sofreram as consequências. Nós já estávamos envolvidos na batalha contra os antagonistas há décadas e ainda temos muito trabalho. Esses seres do espaço avançaram e eram cada vez mais audaciosos, desobedecendo às determinações dos Irmãos das Estrelas. Os destroços espalhados pelo deserto e parte daquela tecnologia seriam estudadas e replicadas em algumas décadas. Muitas vozes de testemunhas foram caladas. Uma resolução necessária a fim de evitar o pânico da maioria da população. Forças opostas disputam essas informações e tecnologias, e o homem comum, com seus afazeres, dilemas e questões cotidianas, ainda não tinha condições de entender algo assim. Muitos de nós têm a opinião de que quanto mais pessoas forem despertas, mais fácil será a vitória sobre os antagonistas. Mas também há opiniões diferentes, onde se julga que o melhor é esperar mais tempo e administrar essas informações de forma lenta. De qualquer modo, todos desejamos que o mundo continue sua rotina como uma grande escola, onde o homem evolui, aprende e, acima de tudo, resgata suas dívidas. Uma informação de caráter tão gigantesco assim pode levar alguns a questionarem até mesmo o Criador, pois ainda não estão prontos nem para a realidade do mundo espiritual, quem dirá para a vida fora da Terra. Os Irmãos das Estrelas nos capacitam para enfrentamentos maiores, para fazermos frente aos antagonistas em suas naves-mães. A alvorada estava preparada até para viagens espaciais, e nossa orientação inicial era guardar o espaço sobre o Brasil e a América Latina, além de efetuar algumas visitas ao nosso satélite, a Lua, para treinamento e intercâmbio. Os encarnados não têm ideia de como o nosso espaço é movimentado. As fronteiras do nosso planeta estão repletas de atividade, de vida, de acontecimentos e planejamentos. Existe uma estrutura exopolítica que permite o convívio entre seres de mundos diferentes e que também interferem na vida da Terra. Em um futuro não muito distante, os governos da Terra terão protocolos para contato e relacionamento com seres de outros planetas e de outras dimensões. Tecnologias capturadas. Nos preocupamos que os encarnados utilizem essas tecnologias para aumentar o controle sobre o cidadão comum. Sabemos que toda tecnologia pode ser utilizada para o bem e para o mal. Tudo depende de quem a domina. O que precisávamos fazer naquele momento era monitorar os principais governos, os laboratórios de pesquisas, os cientistas e estabelecer linhas de proteção bem demarcadas, para evitar a cooptação desses por parte do mal. Em pouco tempo, o plano terrestre verá avanços tecnológicos espetaculares, decorrentes dessas tecnologias. Obviamente, o cidadão comum as utilizará desde que tenham sido testadas e totalmente dominadas pelos governos há um bom tempo, pois que eles se mantêm à frente em pelo menos 10 anos em relação aos civis. O mundo terá um salto tecnológico muito grande e a vida dos encarnados irá mudar rapidamente. As informações chegarão instantaneamente e esse será um outro campo de influência, para o bem e para o mal. Por isso, nossa preocupação é marcar território. Temos agentes encarnados com missão de direcionarem esse conhecimento sempre ao bem, embora saibamos que na carne muito do planejamento pode se perder. Nossos agentes têm proteção permanente e condições materiais suficientemente confortáveis para que possam se dedicar às tarefas e missões.
Governos de todo o mundo foram visitados com a proposta de trocar tecnologias por permissão de realizarem experimentos genéticos, seja utilizando pessoas ou animais. Os antagonistas também possuem tecnologias que dificultam que eles sejam integralmente monitorados e por isso continuam atuando. Infelizmente, alguns encarnados terão suas vidas modificadas, resultando em atraso do plano de evolução na Terra, mas isso também será acompanhado de perto por todos nós. Próxima década. A próxima década será um divisor de águas na humanidade como um todo. Sabemos que a maioria dos países, principalmente os mais desenvolvidos, terão seus costumes modificados. Ao mesmo tempo em que muitos deles viverão a chamada época de ouro, outros serão jogados na miséria e continuarão assim enquanto o mal operar. Países onde as mulheres andam com roupas consideradas normais terão seu regime modificado e as mesmas terão que esconder o corpo totalmente. Ao mesmo tempo, nações que sofreram com as duas guerras viverão tempos de prosperidade. Porém, uma questão ainda permanece e aponta para grandes grupos que sempre estão nos bastidores e que levam muitas pessoas ao sofrimento. Sim, o sofrimento é uma das formas em que o ser humano passa a fim de se depurar e evoluir moralmente, mas nem todo sofrimento é resgate. Pessoas alinhadas com o mal podem causar sofrimento vitimando. Cabe aos encarnados entender melhor todo esse esquema para que possam se defender. Nesse sentido, vários países serão utilizados como grandes laboratórios, causando dores de todos os tipos para que os grupos antigos continuem com seus experimentos. Não podemos nos enganar acreditando que tudo é pela questão de dívidas de vidas passadas, karma. Em níveis mais amplos, entendemos que há um planejamento e que muitas situações são aproveitadas pelas inteligências superiores. Mas se os abusos puderem ser evitados, se as mentiras forem descobertas, se a manipulação dos inocentes for impedida, se os antagonistas forem combatidos, a humanidade como um todo terá dias melhores. Nós estamos aqui para colaborar nesse ponto, mas os encarnados precisam discernir o que é dívida e o que é fruto de manipulação e de abuso. Não só as pessoas comuns serão enganadas, mas também aqueles que teoricamente possuem mais preparo para dirigirem as nações. Essa também será uma década de muito trabalho, e os meios de comunicação, as artes e até as organizações de ensino serão campos de batalha onde os antagonistas irão brigar pelo espaço, pelo controle, enquanto que as pessoas do bem poderão ser afastadas dessas áreas se não estiverem atentas. Ouça o próximo capítulo do audiolivro A Reunião da Paz, aqui nesta playlist. Inscreva-se no canal Discerne Edifique e, se você gostar,
curta e compartilhe.